e hoje eu vou trabalhar com vocês as atividades 15 e 16 do seu caderno. Eu sou uma mulher branca, loira, estou usando uma camiseta preta com estampas brancas e tenho tatuagens no meu braço. Pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Afeganistão, tá? Afeganistão, que é um dos países que tem essa terminação, né? Estão. Ele está localizado próximo ao Irã, ao Turcomenistão, ao Uzbequistão, ao Tajiquistão, né? Ao Paquistão, ou seja, por que todo mundo tem estão no nome, né? Estão é uma terminação aí que tem a ver, que significa reino, né? Então, Afeganistão tem a ver com, a terminação estão tem a ver com reino, tá? Bom, nessa imagem nós temos a localização, uma imagem que retrata Cabul, a capital do Afeganistão. E o Afeganistão, ele é um país que está recentemente, que vem sendo muito falado pelos noticiários internacionais, né? Aqui na nossa televisão a gente vê o dia inteiro, inclusive vocês devem ter visto nas redes sociais uma série de imagens sendo reproduzidas sobre o Afeganistão. Isso tudo porque o Afeganistão recentemente sofreu um processo de derrubada do poder estatal, né, do governo que era então vigente, para a volta do Talibã. E a gente precisa falar um pouquinho sobre o que é o Talibã, né? Essa imagem aqui, ela é muito representativa. Foi uma imagem que apareceu nas redes televisivas internacionais, como por exemplo a CNN, né, internacional, e ela mostrou pra gente a tomada do governo de Cabul, né, da capital, pelo grupo dos talibãs. Bom, o que é o Talibã? O grupo Talibã é um grupo fundamentalista. O que é o fundamentalismo, pessoal? Fundamentalismo é um termo utilizado, né, para se referir à interpretação literal dos livros sagrados. Então, o Talibã é um grupo fundamentalista islâmico. O que isso significa? Eles levam o Alcorão ao pé da letra. O Alcorão é o livro sagrado para o Islã, né? E eles pregam, né, durante as suas atribuições políticas e religiosas, os dogmas do livro sagrado e interpretam isso como diretriz para as políticas, né, nesse país. Então, o Talibã, ele é um grupo fundamentalista islâmico que foi formado no fim da invasão soviética ao Afeganistão, durante a Guerra Fria. Entre 1979 e 1989, o Afeganistão esteve sob domínio, né, sob disputa das forças da União Soviética, né? E, obviamente, naquele período da Guerra Fria, como a gente já falou em aulas anteriores aqui, os Estados Unidos não queriam, né, permitir que a União Soviética se ocupasse, que o comunismo, né, ocupasse essa região da Ásia, que tem uma importância frente a países que, por exemplo, são rivais dos Estados Unidos, como o Irã, né? Então, o Afeganistão foi visto como um estado tampão importante dentro desse conflito geopolítico, né, dentro dessa relação de domínio territorial, e a União Soviética queria, né, através das suas tropas militares, ocupar esse território. Os Estados Unidos, ao longo desse período, né, armou esses grupos, né, os estudantes do Talibã, né, os mujahidins, que eram estudantes, e que depois se tornaram um grupo fundamentalista que hoje tem uma série de implicações para os próprios Estados Unidos. Bom, vou mostrar para vocês com calma. Olha essa imagem aqui, né? É uma imagem da década de 80. Essa figura que está aqui é o famoso Osama Bin Laden, né? Que foi morto pelas tropas americanas no Paquistão, mas que foi um dos grandes responsáveis pelo maior atentado terrorista, que fez 20 anos, né, atualmente, fez 20 anos esse ano, que foi os atentados de 11 de setembro de 2001 às Torres Gêmeas. O Osama Bin Laden, ele foi treinado e armado pelos Estados Unidos durante a Guerra Fria e durante a invasão do Afeganistão pelas tropas soviéticas. A CIA, né, o sistema lá de segurança, de inteligência norte-americana, treinou, né, o Osama Bin Laden durante esse período
da ocupação das tropas soviéticas no Afeganistão. E aqui os mujahidins, ou os estudantes, que faziam parte desses grupos, né, dessas milícias armadas para combater a invasão do Afeganistão por parte da União Soviética. Nessa outra imagem a gente tem um soldado, né, um estudante desse, um mujahidin desse período, com um cap, né, com um boné, com uma boina, na verdade, não é um boné, da União Soviética, mostrando, né, essas disputas entre essas milícias e as tropas da União Soviética. Bom, quando acabou a Guerra Fria, né, e quando as tropas do Afeganistão, as tropas da União Soviética foram derrotadas do Afeganistão, posteriormente, em 1996, o Talibã se formou enquanto um grupo político com força, né, e estabeleceu o controle de Cabul. Ou seja, o Afeganistão foi tomado em 1996 pelas forças talibãs, né? Foi a primeira investida dos talibãs com relação ao domínio do Estado do Afeganistão, né? Então, nesse caso, o avanço do Talibã precedeu um regime fundamentalista, estabeleceu, na verdade, um regime fundamentalista de interpretação rigorosa da lei islâmica, ou seja, os talibãs impuseram uma série de leis e regras baseadas no Alcorão para a sua população, ou seja, por exemplo, castigos físicos, né? O uso obrigatório da burca, deixando claro que para nós ocidentais o uso da burca, né, ela é vista como um grande problema. Para as mulheres muçulmanas, em muitos casos, não é. Mas o que está em questão é não ter a possibilidade de escolha, né? Quando a gente está falando do Talibã, a gente está falando de imposição de uma série de leis baseadas no Alcorão, ou seja, leis fundamentadas na religião que são impostas a toda a população. Recentemente foi estabelecido no Afeganistão, com essa retomada do Talibã nesse ano de 2021, né, que os homens não podem mais aparar as barbas, né? Então, por ser um preceito religioso, os barbeiros estavam sendo apedrejados e massacrados em praça pública caso eles cortassem a barba desses homens. Então, isso tudo, né, tem uma série de implicações para essa população. Esse foi o primeiro momento de tomada do poder por parte dos talibãs. Nesse momento, nós temos uma das implicações para o patrimônio, por exemplo, cultural do Afeganistão. Os budas, né, que fazem parte do budismo, que são estátuas, né, que existiam no território do Afeganistão, foram retirados por parte dos talibãs por serem uma ofensa à religião islâmica. Eles não conseguem entender a diversidade de religiões, né? Eles querem impor o fundamentalismo. Então, eles destruíram um patrimônio histórico nesse país, né? Um patrimônio cultural. Além disso, as mulheres foram proibidas de frequentarem a escola, né? E erradicaram também outras expressões culturais, por exemplo, cinema, música, televisão, né? Já que eles têm uma visão muito limitada sobre o que deve ser visto ou não, né? Baseado, sobretudo, na interpretação errônea da religião. Bom, voltando ao assunto, né, da guerra entre Estados Unidos, Afeganistão, né, e das implicações da ascensão do Talibã. Lembra que os Estados Unidos armou esse Talibã no passado, né? Em 2001, eles foram responsáveis por esse atentado aqui, o atentado às Torres Gêmeas. Eles lançaram 2 aviões no coração financeiro, no coração econômico dos Estados Unidos, né? Essas torres representavam a sede de grandes empresas em Nova York. Eles mataram milhares de pessoas nesse processo. E isso, obviamente, né, gerou uma guerra, a chamada Guerra ao Terror. Em 2001,
os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e eles terminaram de retirar suas tropas somente em 2021. Se vocês procurarem aí em canais de filmes, vocês com certeza vão se deparar com uma série de filmes, de relatos que mostram essa guerra ao terror, né? Esse conflito. Milhares de militares americanos foram mortos, né? Milhares de civis afegãos também, né? E também por parte dos talibãs também foram mortos, é claro. Então é uma guerra que gerou gastos milionários, trilionários para os Estados Unidos e mortes em grande escala para ambos os países. Bom, o Talibã, em 2021, restabeleceu o controle do Afeganistão. Com a saída das tropas americanas, o Talibã foi ganhando território, né, pelas bordas, por áreas mais periféricas do território afegão, né? E eles, obviamente, tiveram o apoio de certas parcelas da população, para eles, o que permitiu que eles tivessem um avanço tão rápido pelo território. Foram dominando várias províncias, até que em agosto eles dominaram a capital, Cabul, né? Destituíram o governo e estabeleceram-se como o grupo político dominante, né? Como um Estado fundamentalista. Bom, e isso teve implicações diretas. Se num dia essa jornalista da CNN Internacional estava fazendo a reportagem sem utilizar uma burca na cidade de Cabul, após a tomada do poder, ela obviamente teve que se vestir, né, conforme as regras do Talibã, porque senão ela poderia sofrer danos físicos, né, porque os castigos físicos são impostos às mulheres e aos homens que descumprem essas leis, tá? Outro fator, olha aqui essa imagem, era uma loja de noivas em Cabul, no Afeganistão, né? E essa loja de noivas tinha várias noivas com vestidos, com roupas, né, típicas de casamento. Bom, assim que o Talibã tomou o poder, as fachadas foram pintadas, as mulheres não foram mais representadas dessa forma, né? Isso mostra como a expressão cultural vai sendo limitada no país quando você tem um avanço de um regime fundamentalista. E essa mulher aqui, né, essa menina, que hoje é uma mulher, é a Malala, né, que é uma figura que teve uma importância muito grande porque ela tomou um tiro, né, uma paquistanesa, que faz fronteira, o Paquistão faz fronteira com o Afeganistão e o grupo Talibã também está nessa região. Ela tomou um tiro de fuzil, né, no rosto por estar frequentando a escola e por lutar pelo direito das meninas irem à escola, né? Então, esses fatores vão ser abordados na sua atividade. A sua segunda atividade vai falar sobre a Síria, que também é um país, né, que tem uma série de conflitos, que vivencia uma série de conflitos. Bom, em 2011 nós tivemos o início da Guerra da Síria, né? E essa guerra não acabou, tá? Até hoje nós temos conflitos diretos nessa região, nesse país, que vai gerar como consequência, por exemplo, fluxos migratórios em larga escala, inclusive para o Brasil. Muitos sírios se refugiaram no nosso país, tá? Nessa imagem aqui, ó, uma imagem de pessoas fugindo da guerra, né, no país, na Síria. Bom, qual é o contexto para a guerra da Síria? Primeiro, a Primavera Árabe, né? O que foi a Primavera Árabe? Foram movimentos iniciados em 2010, 2011, em países árabes do norte da África e do Oriente Médio, que buscavam, né, esses movimentos populares democráticos baseados na insatisfação popular com regimes autoritários, buscavam condições e perspectivas de vida, anseios por liberdade de expressão, né, métodos democráticos nas eleições, espaços de discussão, pluralidade, representatividade da diversidade do pensamento. Tudo isso eram pautas populares, né, que foram iniciadas na Líbia, né, tiveram grande proporção no Egito. Aqui a gente tem uma foto da Praça Tahrir, uma praça central no Egito, e o Muammar Gaddafi, né, a foto do Muammar Gaddafi na Líbia, que foi um ditador líbio que esteve no poder durante muitos e muitos anos, que foi deposto e morto por parte desses movimentos populares. Então, essa Primavera Árabe, nessa região do norte da África e do Oriente Médio, fomentou, né, que a população síria fosse para as ruas para derrubar
o famoso Bashar al-Assad, né? O Bashar al-Assad está há 30 anos no poder, né? A família dele, o pai dele, o Hafez al-Assad, ele governou a Síria por 30 anos, tá? E o Assad, o filho, está desde os anos 2000, então ele está há 21 anos no poder, né? Ou seja, a democracia nesse país, fica aí o questionamento, né? Eu diria que não. Então, as pessoas foram para as ruas, né, para se manifestarem. O Bashar al-Assad reprimiu duramente essas manifestações, né? E dessa forma os conflitos passaram a aparecer, já que milícias, né, e potências estrangeiras também passaram a intervir nesse processo e grupos paramilitares foram armados, né, por parte dos Estados Unidos, principal interessado na derrubada do Bashar al-Assad. Por que os Estados Unidos têm tanto interesse na Síria? É o petróleo da Síria? Não. Por mais que a Síria tenha alguns campos de petróleo, não é essa a questão. Na verdade, a Síria tem uma posição estratégica com relação à circulação, né, do petróleo do Oriente Médio para a Europa, né, e para a Ásia. Ou seja, ela tem uma posição estratégica para o mar Mediterrâneo e no território sírio nós vamos ter vários oleodutos e gasodutos atravessando esse território. Então, os Estados Unidos precisam de um líder político que dialogue com eles, né, nessa região. E o Bashar al-Assad não dialogava. Então, obviamente, eles vão armar uma série de grupos para poder destituir esse homem do poder. Bom, e um dos grupos que surge ao longo dessa mistura de gente aí duelando, né, é o Estado Islâmico do Iraque, né, e Levante, o Estado Islâmico na verdade. O Estado Islâmico não atuou só na Síria, ele teve uma ramificação para o Iraque, e ele é uma organização terrorista, né, que também é fundamentalista. Lembra do fundamentalismo que a gente falou, né? Eles usam o Alcorão como preceita, né? Eles interpretam negativamente o livro sagrado e eles têm como objetivo criar um Estado nacional baseado nessas leis religiosas, né? Um califado, tá? Então, eles vão, obviamente, causar uma série de danos à população civil, vão trazer danos gravíssimos a minorias, como, por exemplo, os Yazidis, né, que é uma minoria que existe na Síria. As mulheres são estupradas, são traficadas, né? Você tem ausência de direitos total para essa população, escravização de grupos rivais, ou seja, é um caos, né, total. Então, o Estado Islâmico ele se espalhou pelo território da Síria e do Iraque, causou uma série de conflitos. Hoje, ele diminuiu, né, as potências estrangeiras. Elas tiveram uma atuação para a derrubada do Estado Islâmico, ele está concentrado em algumas províncias, ainda na Síria, né? Potências estrangeiras, por exemplo, Estados Unidos querem derrubar o Estado Islâmico, mas também querem derrubar o governo do Bashar al-Assad. A Rússia luta do lado do Bashar al-Assad, ou seja, essas potências estrangeiras estão atuando diretamente nesse conflito e a sua atividade vai mostrar isso para vocês. Como consequência, nós tivemos milhões de refugiados, né? E esses refugiados vão, sobretudo, para os países próximos, como, por exemplo, a Turquia, o Líbano, a Jordânia, o Egito, né? Que são países que mais acolhem os refugiados. Por mais que a gente fale que os países europeus são os que mais acolhem. Na verdade, os países periféricos, eles acolhem muito mais os refugiados do que os países europeus. Na Europa, nós temos um destaque para a Alemanha. Eu espero que você tenha aprendido um pouquinho mais. É um conflito muito complexo, né? Ambos os conflitos, mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, pessoal!